Aí sobre o Versalhes 9394, que virou doador de peça. Falei que eu ia contar a história do carro. A história do carro não é muito feliz, né? Esse era um carro muito inteiro. Quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu sabia já mexer alguma coisa. Eu sempre entendi bastante de eletrônica, desde criança. E eu adorava eletrônica, sempre gostei. E muita coisa eu fazia já no Gol Geração 4. Eu tenho carro desde 16 anos, então muita coisa eu já conseguia fazer. Mas mecânica, parte de suspensão, eu tinha alguma noção, mas eu não tinha prática, não tinha tanto conhecimento para fazer sozinho em casa. Então tinha um mecânico, tem aliás um mecânico aqui na Barra da Tijuca. Para quem mora no Rio de Janeiro, fica ali na rua do Barra Bela, que é o Russo. O Russo hoje em dia já é um senhor, que ele não ouça falar, que ele detesta. Mas o Russo está lá na rua do Barra Bela. Ele trabalha na rua, no estacionamento ali, tem uma espécie de pracinha assim, com estacionamentozinho, tem algumas vagas, eu vou mostrar aqui. E ele trabalha ali, tem uma Kombi, ele deixa a Kombi estacionada ali, cheia de ferramenta dentro, com macaco e tal. E ele trabalha ali, tal. Não tem elevador, não tem nada, raizaço. E ele vai fazendo a vidinha dele ali. E ele tá lá desde os anos 80. E eu não lembro exatamente como que eu conheci, como eu cheguei até o Russo, por qual problema eu cheguei até o Russo. Mas eu comecei a passar muito lá com o Gol Geração 4. Eu acho que eu tive que trocar correia, alguma coisa assim. E me indicaram ele de fazer um preço mais em conta. E eu comecei a gente criou aquela amizade e tal, e eu comecei a passar algumas vezes lá. E aí nessa ele foi me ensinando mais ou menos algumas coisas. Fui muito com o Thiago lá, a gente mexia nos gols lá. O Thiago tem o Gol Geração 3, né? E na época ele tinha um Fiesta. A gente ia muito lá pra ficar mexendo no carro, usava as ferramentas dele e tal. A gente mesmo metia a mão na massa e usava as ferramentas dele, o conhecimento dele. Ele ia explicando pra gente, pô, agora faz isso, faz aquilo, né? Eu me lembro que, cara, como as coisas são, né? A gente passava assim, de 10 horas da manhã até umas 5 horas da tarde para tirar o telescópio da suspensão dianteira do Gol, os dois lados, né? Tirar os dois telescópios, trocar a mola para o carro ficar mais baixo e tal, e depois colocar no lugar. Isso é o tipo de coisa que hoje em dia, acho que em 3 horas eu faço isso, né? Como a gente vai pegando a manha com o tempo, né? Tirar lá a ponteira da barra de direção, que tem uma ferramentinha específica. Quem não tem essa ferramenta, tira na marra. E quem conhece aí sabe o que eu tô falando. Você joga um WD ali na ponteira, a ponteira fica assim, né, na manga de eixo, com a porca 17 aqui. Você solta a porca 17, dá uma porrada com o martelo, ela pluf, solta. Nem sempre é de primeira. Então assim, fui aprendendo tudo lá. E isso deve ter sido mais ou menos, eu tinha 18 anos em 2009 mais ou menos. E o Russo, ele tinha um carro que eu adorava, que era o Versalhes 2.0 Guia 9394. Vou mostrar uma foto aqui de época que eu tirei exatamente nessa época, deve ser mais ou menos 2009, 2010. Esse Versalhes aqui. Vou botar aí. Essa Kombi da Guaravita, ele comprou esse carro acho que por R$1.000, desmontou o carro todo. E esse era o Versalhes, né? Ele já não era muito inteiro, ó, vocês veem que ele é um Versalhes Guia, mas está faltando o borrachão lateral. Não tem o friso cromado no para-choque, mas dá pra ver que o carro não era tão ruim. Resultado, essa rua no Barra Bela é exatamente na praia da Barra da Tijuca. E esse carro era inteiro, ele é o segundo dono desse carro. Tanto que até hoje, mesmo depois de tanto tempo, os bancos dele não tinham um rasgo, né? Os bancos dele hoje estão no carro do Thiago, no Versalhes vermelho Albany. Ele era um 9394, então ele já tinha tudo no 94. Então ele tinha um banco Ford já, com um banco de escorte com ajuste lombar. Ele já tinha carburador eletrônico, ele era um 2.0 álcool. Então ele tinha lá o cabeçote
famigerado lá, tão cobiçado, válvula 40, válvula 40 com comando 049G e carburador eletrônico. Já era possível ter o interior azul, esse carro não tinha, era o interior cinza normal, e no 9394 também já era possível teto solar. E ABS, esse carro não tinha nem teto nem ABS, que passou a ser um pacote meio que único em 94. Não tinha ABS, não tinha teto, não tinha interior azul. E o borrachão dele era cinza dark, então ele tinha esse opcional. De resto, carro todo completo, né? Versalhes guia, alarme, trava, vidro, retrovisor, ar-condicionado, direção. O volante dele tá no Versalhes branco automático. Eu guardei uma lembrança desse carro. Mas enfim, a história é a seguinte: o Russo foi usando, ele deixava a Kombi estacionada lá na praia e ele se locomovia com o Versalhes, né? Então a primeira coisa que ele fez, acho que em meados aí de 2000, eu tenho documento do carro aqui, em meados de 2010 para 2011, assim, entre esses anos, ele colocou gás no carro, porque ele mora em Bangu e trabalha na Barra, então realmente para você fazer isso no álcool com Versalhes é complicado. E ele colocou gás no carro e aí a coisa vai indo, né? Carrega um monte de ferramenta na mala, começa, aí eu me lembro que a mala dele começou a ficar toda cheia de batida, toda cheia de os tecidos descolando e tal. Os forros de porta estavam começando a descolar. Mas eu me lembro como esse carro inteiro, ele era todo inteiro por dentro, era tudo coladinho, tudo perfeitinho. Ele tinha a placa amarela do carro. A placa amarela ficava na mala, me lembro disso. E eu nunca sonhei em ter o Versalhes, nunca imaginei que um dia eu ia ter Versalhes, ainda mais 3, 4. Tinha convivido com o Versalhes do meu avô, que hoje é meu, né, o Versalhes GL. Mas nunca imaginei comprar. Nessa época meu avô ainda era vivo, o Versalhes tinha, o Cisa Clipper devia ter uns 40 mil quilômetros nessa época. E nunca imaginei que um dia eu teria um Versalhes. Mas eu já admirava, já ficava olhando assim, caramba, Versalhes branco pérola, porra e tal. E eu me lembro do Russo falando, isso é a máquina, esse carro não pode parar, não posso vender, não posso nada. Esse carro que me leva todo dia e me traz e me leva todo dia para casa. Ele deixava a Kombi estacionada como se fosse uma loja, né? A Kombi ficava parada. Ele voltava com o Versalhes. E aí o tempo foi passando, né, parado todo dia em frente à praia, Quando foi lá para 2014, 2015, ele vendeu o Versalhes para um cara que trabalhava com surf, dava aula de surf, kitesurf, windsurf e tal. Ele vendeu para o cara guardar prancha dentro do carro. E eu não sei o que eles arrumaram lá, que eu me lembro do Versalhes parado dessa vez, que é a rua do Barra Bela que o Russo trabalha, é uma rua, você vem pela rua da praia, né, Praia da Barra, e quando você entra à direita, assim, até o fundo é onde o Russo fica. Então não era literalmente na praia, era na rua da praia, mas não era de cara pro mar. E com esse rapaz do surf, ele passou a ficar realmente de cara pro mar. E ele ficou uns 2 meses. Eu não sei o que eles arrumaram, que acabaram desfazendo o negócio. E o Versalhes sumiu. Eu ainda passava naquela época eu fui trabalhar, eu morava no Jardim Oceânico com a minha mãe, né, no começo da Barra, e eu ia trabalhar no final da Barra. E eu passava pela praia, sempre gostei de ir pela praia. E eu me lembro que eu passava pelo Versalhes, ele ficava lá com uns adesivos, sei lá, drop surf, sei lá, alguma coisa assim, um monte de prancha de surf dentro. Você via o carro abarrotado de prancha de surf e já se acabando, né? Já começando a ficar naquele estado que é igual ele tá no vídeo aí que eu botei há 2 vídeos atrás, né? Tem ele aí com o branco pérola dele todo ruim já, todo ficando preto, assim, o verniz descascando, tava começando a ficar desse jeito. E o carro sumiu, eles desfizeram, acabou que na época eu não perguntei pro Russo, o Russo me salvou de uma também. Eu vou tentar fazer edição aqui e colocar, vai ficar legal. Uma vez eu fui ligar o Gol Geração 4, eu só tinha o Gol Geração 4, eu fui ligar, acho que deve ter sido 2012, 2013, eu fui ligar o carro
E eu escutei aquele barulho de correia Poliver cantando, né? E aí quando eu fui olhar embaixo do carro, tinha um fluido vermelho vazando. Eu falei, puta, estourou a bomba de direção, não é possível. Aconteceu alguma coisa, tá vazando o fluido da direção. E aí eu fui botar a mão assim pra ver qual fluido que era. Quando eu olhei, tinha um rabo pendurado. Eu tinha estrangulado um rato na correia Poliver. Eu vou botar as fotos aí. E o Russo me salvou, eu não tive coragem, apesar de nessa época eu já ter noção, eu já saberia desmontar a correia Poliver. Eu não tive coragem, eu chamei o Gol Tem Seguro, eu chamei o reboque, eu falei, reboquei pro Russo, falei, Russo, porque tava nojento o negócio, sabe? Foi sem querer, eu não sei nem se eu posso estar falando isso aqui que eu matei o rato, mas foi sem querer. Eu nem vi, eu nem escutei. Quando eu liguei o carro, o rato tava no meio e ele foi estrangulado, mas. Bom, tá, vocês viram aí a foto, né? Tava uma coisa de louco, tipo, dava pra ver as tripinhas, sabe? Enfim, e aí eu reboquei pro Russo e falei, Russo, me salva, pelo amor de Deus. O Russo botou uma luva, como tava aí na foto, e ele arrancou o rato de lá e me salvou dessa. Então eu não sei o que eles arrumaram, depois eu não fiquei. Fiquei um tempo sem ir no Russo. Depois que eu aprendi a fazer tudo e tal, fazer tudo em casa, eu raramente ia lá no Russo. E não sei porquê. Ele desfez negócio e ele acabou vendendo o Versalhes por 4 mil, tá até aqui no recibo. Por 4 mil para uma outra pessoa, vizinho dele, vizinho de porta. Quando eu fui buscar o carro lá, vizinho de porta. E aí, como esse carro veio parar comigo, com a gente? Eu fiquei perturbado, fui esses dias lá, perturbei o Russo, cadê aquele Versalhes? E eu me lembro a placa dele, é LJJ 1138. Eu me lembro da traseira daquele carro, assim. E... Russo, cadê aquele Versalhes? Cadê aquele Versalhes? O Versalhes tá com o meu vizinho, tá todo fodido. Falei, não, mas cadê o carro? Eu quero o carro, eu quero fazer esse carro. Ele falou, pô, você tá maluco, o carro tá todo podre, não sei o quê. Eu não imaginava que o carro estaria do jeito que... eu acho que eu nunca vi um Versalhes tão ruim na minha vida. Assim, um carro que não dá pra fazer. Eu sou maluco, todo mundo sabe. Eu faço coisas que tem amigos meus que falam que eu sou maluco. Mas esse carro não dava, é muita loucura, não dava. Você tinha que pegar um outro Versalhes, sabe, e fazer um transplante de carroceria, porque não dava. Mas tinha podre em lugares que eu nunca vi em Versalhes e Santana. Tipo, podre, fundo esquece, eu sentei no banco do carona, eu sentei no chão depois. No dia que o carro chegou, veio de reboque, lógico, eu sentei no banco do carona, de repente eu caí e sentei no chão. Né? Mas ele tinha uns podres, assim, por exemplo, coluna de porta, a coluna da porta dentro toda podre, a parede corta-fogo ali toda podre, atrás da caixa de fusível tudo podre, com buraco aberto. Não dava. Eu ainda cogitei realmente fazer o carro e tal, mas esse, infelizmente, fora a documentação, ele tinha uns 2 mil de multa. O cara, o cara que o Russo vendeu pela segunda vez, ele bateu, o carro estava batido de frente. Ele bateu ali avançou um sinal, bateu num cadete, o cadete bateu no outro carro e aí amassou a frente do Versalhes. E curioso, né? Porque o rapaz, quando ele tinha interesse de arrumar o carro, porque realmente tinha um farol novinho lá, bem bom estado, o farol que estava no carro estava quebrado. Então o rapaz deve ter ido em algum ferro velho e tal, comprou um par de farol que estava ok, um par de farolzinho Orgus lá. Muito inteirinho, dava pra botar no carro e passar batido, assim, sem tá feia a frente do carro. Tinha um parzinho de seta novo, Acrylux, aquelas paralelas lá. Tinha essa grade aqui, ó, que coincidentemente está aqui. Engraçada, a grade errada, né, a grade oval do 96, mas engraçado, né, uma grade original, vamos ver se dá pra mostrar. Uma grade original Ford, ó. Tá quebrada aqui as travinhas dela. Eu vou tentar fazer um transplante numa grade paralela que a gente tem, fazer aqui com veda-choque bonitinho e deixar de backup pro nosso Prata, pro Prata Columbia 96, né, que tem essa grade oval. E então assim, o cara tinha intenção de arrumar o carro, mas coitado, realmente, olha,
sinceramente, eu não sei como é que ele ia fazer. Ele ia realmente cair no chão, igual o Flintstones, né? Pra botar o pé assim pro carro andar. E aí eu falei, Russo, então faz o seguinte, cara, o carro tá abandonado lá na porta, me vende aí, vê quanto é que você quer, R$ 1.000, vê o que você faz aí. Aí o Russo, vou dar uma olhada e tal, eu te falo. Aí passaram umas 2 semanas, eu também deixei pra lá, fiquei meio atordoado, eu comprei o Versalhes automático, nesse meio tempo a gente pegou o Versalhes automático, e eu deixei assim um pouco, acabei caindo aí no esquecimento. Aí um dia eu tava passando pela praia e falei, puta, eu vou passar no Russo, hoje eu vou comprar esse carro, hoje eu vou oferecer um dinheiro que o Russo vai encher os olhos e tal, e vai me vender esse carro. E aí eu passei lá, falei, pô, Russo, e aí? Ele, pô, já ia te ligar, tava pra te ligar esses dias. O carro tá lá em casa, se quiser vai lá buscar. Aí eu falei, tá, mas quanto que é? O que a gente vai conversar? O que tem de documento? Eu já vi aí, nesse meio tempo eu já tinha pesquisado a placa do carro, eu já sabia que tinham 2 IPVAs para pagar, multa e tal. E eu não tinha visto a foto do carro batido de frente. E ainda por cima o Russo me deu a notícia que o carro estava batido de frente. E aí o Russo falou, cara, me dá aí, eu peguei o carro dele porque ele ainda me devia R$ 600, e aí eu peguei o carro de volta, ele tá todo endividado, não sei o que, não vai rebotar o carro tá no meu nome até hoje, mas tá com o recibo fechado, tá até aqui o recibo dele. Então me dá aí o preço que ele tava me devendo, R$ 500, R$ 600, e leva o carro pra você, manda rebocar o carro, você gostava do carro, você tinha carinho pelo carro, não sei o que. E eu fiquei super feliz, eu agradeci pra caramba, paguei os R$ 500 à vista, eu paguei R$ 500. E na semana seguinte eu providenciei o reboque, isso foi no carnaval. Na semana seguinte, assim, eu providenciei o reboque. Tá um pouco atrasado, né? O vídeo do carro, a história do carro tá um pouco atrasado, estamos em abril já. Mas a gente desmontou esse carro durante o mês de março todo. E o fim é mais triste ainda. E eu reboquei o carro, levei pra porta da casa do Thiago. E a gente começou a avaliar. A minha ideia era tentar vender o kit gás, capitalizar um dinheiro para pelo menos o carro se pagar as multas. Só que era inviável, o gás não via, eu nem entendo de gás, mas o gás não via, como é que é o nome? Reteste, sei lá, que tem que fazer no bujão para não explodir. Não via essa vistoria há anos. Pô, a última vistoria do gás acho que era 2010. Porra, e aí começamos a ver documentação e coisa e tal. E quando a gente pegou, isso foi de noite, o carro chegou de noite, umas 10 horas da noite. Quando a gente pegou e começou a abrir, olhar o carro, eu falei, puta, não dá. Né? Quando eu vi a frente do carro batida, eu já falei, cara, não gostei. O carro já tava torto, a frente dele tava viradinha assim. Me deu muita dó, eu fiquei com vontade de chorar. Porque ele tava com as rodas originais, ele tava com tudo intacto, perfeito no lugar. O painel não tinha uma rachadura, como tem aí no vídeo. O carro tava assim, se ele não tivesse tão podre, ele ia ser um Versalhes super íntegro, super legal, né? Com todas as lanternas traseiras originais, os apliques, tudo rachado, mas tava lá. Tudo intacto, chave original, a chave com iluminação dele tá aqui. Não tem mais o emblema Ford, não tem mais a lâmpada, não tem mais nada, mas é a chave original, a chave reserva original, a chave reserva dele. Acho que tá aqui, inclusive. A chave reserva dele. Ficou aí de lembrança, né? Pelo menos isso eu consegui guardar. E aí o que aconteceu? A gente começou a desmontar o carro, desmontar. Começamos a tirar o motor, tirar o cabeçote e tal. E aí tiramos os bancos, tiramos assim, tudo que deu para tirar, para aproveitar, a gente tirou. Eu tirei a manopla do afogador que eu tava precisando, eu tirei essa porca aqui do afogador, que é difícil de achar, aquela porquinha que parece um vampirinho, né, de suspensão, que segura ali a manopla para você poder puxar o afogador. Tirei um monte de coisa, puxador de teto, enfim, a gente desmontou o carro inteiro por dentro, né? Módulo de alarme, suíte da fechadura, as fechaduras, as maçanetas, calotinha, roda, tudo. E aí o carro já estava ficando de um jeito que estava incomodando a vizinhança lá da casa do Thiago, lá do condomínio dele. O que eles fizeram? Ligaram para a prefeitura e rebocaram o Versalhes.
Eu ia retirar o carro, eu cheguei a ligar na prefeitura. A gente estava começando a entrar em quarentena quando eles rebocaram o carro, na quarentena do coronavírus. E pior que eles levaram ainda a esmerilhadeira que a gente tinha, uma esmerilhadeira que a gente usou para serrar a descarga. E essa esmerilhadeira estava dentro do carro. Então, mas foi só isso também. A única coisa que eles levaram que, infelizmente, não tem nem como recuperar, a esmerilhadeira eu vou com o meu advogado, eu vou tentar levar, eu vou tentar recuperar, se ainda estiver dentro do carro, né? O bloco 2.0 com 150 mil quilômetros estava lá e foi embora. Esse aí não vai dar para recuperar. As lanternas traseiras foram embora, os prolongadores foram embora, a régua refletiva dele está aqui. Enfim, e eu cogitei tirar o carro, realmente pagar as dívidas, mas é muita loucura, né? São quase 4 mil reais para você retirar, pagar todas as dívidas, retirar o carro. E eu liguei pro Russo, falei, Russo, rebocaram o carro. Não dá para recuperar o carro, eu não vou legalizar o carro, realmente eu desmontei o carro, eu tirei as peças do carro. E aí como é que a gente faz? Pelo menos o que a gente tinha feito? A gente tinha serrado o chassi e eu tava com a placa traseira do carro e a dianteira. E aí eu entreguei pro Russo, o Russo não deu baixa ainda, ele ficou de pagar, negociar com o cara que ele tinha vendido. Ele ficou de negociar para o cara pagar uma parte das multas e tal, para poder dar baixa no carro para tirar o pepino do nome dele. Como o carro já estava com comunicação de venda pro novo dono, pro segunda pessoa que comprou o carro, eu não sei exatamente como é que vai ficar isso. Se o Russo pode dar baixa, se não pode. A gente está vendo isso, mas o carro já era. A gente tem que pensar que pelo menos ele salvou alguns outros Versalhes, né? Salvou pelo menos 3 com as peças dele que ele pôde doar, né? É isso, ele teve uma morte cerebral aí e os órgãos foram doados. E eu guardei a chave dele aí com o maior carinho e eu restaurei a placa dele. A placa dele tá aqui na parede, LJJ 1138. Pelo menos vai ficar aí de recordação. E é isso, uma pena, eu queria ter feito o carro, mas não deu. Eu realmente, cada vez que a gente ia desmontando alguma coisa, cada coisa que a gente tirava, por exemplo, os bancos de trás parecia que ninguém tinha sentado ali. E cada vez que eu ia desmontando eu ia ficando mais irritado, falava, pô, como é que esse carro chegou nesse ponto, pô, o carro tá inteiro, as coisas estão inteiras, né? Nunca ninguém tinha tirado forro de teto intacto. Painel de instrumento com check control intacto, perfeito. Funcionando, tá no carro do Thiago. Embaixo do banco, alguém deixou cair um isqueiro, a quantidade de preservativo que tinha embaixo do banco. Alguém deixou cair um isqueiro embaixo do banco traseiro. Os preservativos estavam lacrados, tá fechado, não estava usado não. O isqueiro vazou assim, entrou embaixo do banco e aquilo inflamou. Deve ter ficado um calor horroroso dentro do carro. E aquilo inflamou e começou a derreter o banco embaixo e o incêndio apagou sozinho, porque aquele carro era para ter pegado fogo, né? Então realmente eu ia me irritando, cada vez que eu ia desmontando alguma coisa eu ficava, porra, cara, se o carro não tivesse podre dava para salvar e tal. Mas é isso, o triste fim. Eu coloquei o vídeo aí do carro e não falei muita coisa, né? Porque eu ia gravar esse vídeo para falar sobre isso, uma pena, né? Então é isso. Provavelmente a maioria não gostou do desfecho da história, eu também muito menos. Por várias vezes quando eu tive desmontando as coisas me dá uma vontade de chorar, porque eu me lembro do carro quando ainda era super legal, sabe, sem podre ainda. E como as coisas vão acontecendo, né? Um carro que era tão legal, segundo dono, né? Com placa amarela guardada, não me pergunte onde é que tá, não achei. E como o carro acaba simplesmente de uma hora para outra. Então se a gente não preservar, essas histórias vão morrendo, esses carros vão morrendo, as coisas vão acabando. E daqui, isso tem 10 anos, né? Foi em 2010 que o carro era novo, em 10 anos o carro acabou. E por mais 10 anos, e esse ciclo até uma hora que a gente não vai ter mais os nossos carros de verdade, os carros raiz mesmo, né? É uma pena. E os carros de hoje não vão durar
nem metade, nem um terço do que os carros dessa época duravam. Então, o que a gente pode fazer é preservar enquanto dá. Pelo menos ele pôde doar as pecinhas lá para os outros carros da coleção. Então a gente mantém ele vivo aí na lembrança. E quando eu dirijo o Versalhes automático, o volante que está nele era o volante do Branco Pérola. É isso, espero que tenham gostado aí.